Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Eu sou José Bra, diretor executivo da Business Consultoria e Franchising. Neste vídeo vamos explorar um conceito fundamental em contabilidade e finanças, que é a depreciação. Este é um assunto que faz tempo que eu queria gravar, demorou um pouquinho, mas agora saiu. Eu até comentei em outros vídeos que estaria gravando este assunto para apresentar para vocês, então finalmente conseguimos colocar em prática. Das diversas empresas em que tivemos a oportunidade de prestar nosso serviço de consultoria, apenas uma parcela muito pequena utiliza a depreciação nas suas DREs gerenciais. Seja porque os gestores não conhecem o conceito de depreciação, por isso não utilizam, seja porque não enxergam a utilidade da depreciação para tomadas de decisões. Meu desafio aqui é grande, em apresentar o conceito, explicar 3 métodos e explicar a importância da depreciação na DRE para tomadas de decisão. E vamos começar a explicar primeiro a parte conceitual de depreciação, aí depois vamos para os exemplos práticos e explicar qual a finalidade da depreciação. A depreciação é a representação financeira da diminuição do valor de um bem, de um ativo que a empresa tem. Nós chamamos de ativo tangível. O que é um ativo tangível? Um ativo que tem massa corpórea, que tem átomo, que você pega, é palpável. Que pode ser um veículo, um edifício, ferramentas, máquinas, enfim, os bens que a empresa tem são necessários para a sua atividade. Esses bens podem estar lá no setor administrativo, no setor de produção, seja onde for. Todos eles são depreciáveis. E até para dar um pouco mais de seriedade no tema, quero apresentar aqui uma citação de Osni Moura Ribeiro, que é um autor de livros de contabilidade, para reforçar o entendimento da depreciação. Diz o autor: depreciação é a diminuição parcelada de valor que sofrem os bens de uso da empresa em decorrência do desgaste pelo uso na ação da natureza e da obsolescência. Na contabilidade, a depreciação não é obrigatória, mas ela é crucial para refletir com precisão o valor de um ativo no balanço de uma empresa e para calcular as despesas operacionais reais. E para falar um pouquinho aí da parte legal, que a Receita Federal regulamenta a questão da depreciação nos demonstrativos contábeis, quem tiver interesse, procura lá o Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018, que lá nos seus artigos 317 a 329, ele vai disciplinar a utilização da depreciação, e isso para fins de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Mas por quê? Porque a depreciação, ela influencia, ela diminui a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, quanto maior a depreciação, menor a base de cálculo e menor esses 2 impostos que a empresa vai recolher. E por isso a Receita Federal regulamenta, ela disciplina a utilização da depreciação lá na contabilidade, tá bom? Mas para fins gerenciais, nós podemos utilizar, nós ainda devemos registrar a depreciação na DRE gerencial, ou seja, aquele relatório que nós tanto falamos aqui em vários outros vídeos, até nós apelidamos de DRM, que é demonstração de resultado mensal. Na DRM ou na DRE gerencial, é importante também utilizar a depreciação. E eu quero explicar para vocês quais são os conceitos, quais são os tipos de depreciação que existem, os métodos, dar alguns exemplos práticos de 3, apenas 3, e explicar a importância de utilizar depreciação lá na sua DRE gerencial. E para não alongar muito, porque existem vários métodos de depreciação, tá? Nós vamos utilizar apenas 3 métodos para ilustrar. Aqueles que eu considero mais importantes, façam mais sentido, que é a depreciação
linear, a depreciação acelerada através de turnos de 8, 16, 24 horas e depreciação por unidades de produção. Acompanhe comigo no monitor do meu computador e eu quero explicar esses métodos e mostrar os exemplos práticos de cálculos de como fazer. Vamos lá, pessoal. Primeiro, depreciação linear, ou conhecido também como depreciação das cotas constantes, tá bom? A depreciação linear ou das cotas constantes é o método mais simples e amplamente usado. Ela distribui o custo ou a despesa da depreciação igualmente ao longo da vida útil do ativo. E a fórmula para calcular é bem simples, pessoal, mas bem simples mesmo. Vamos lá. Para calcular o valor da depreciação, nós vamos pegar o valor do bem e dividir pela vida útil. Então, se eu quero encontrar uma depreciação anual, eu vou colocar a vida útil em anos aqui. Então, 5 anos, 10 anos, tá bom? Se eu quero uma depreciação mensal, eu vou colocar a vida útil em meses. Tá bom? Então, 5 anos são 60 meses, 10 anos, 120 meses. Vamos para um exemplo. Imagine que uma empresa comprou um equipamento por R$10.000 com uma vida útil de 5 anos, que corresponde a 60 meses. O cálculo da depreciação mensal, tá bom? Vou pegar por mês aqui, ó. Seria taxa da depreciação mensal. Primeiro vou calcular a taxa. Então, nós vamos pegar 100% aqui, ó. Nós vamos dividir por 60 meses. E isso vai nos dar uma taxa de 1,6666, né? Uma dízima aqui. Ao mês. Então, se eu pegar o valor do bem, 10.000, e multiplicar por 1,666, quanto vai dar? Dá R$ 166,66. Tá certo aqui, ó. Ou então, né, isso eu falei para multiplicar, né? Posso encontrar o valor da depreciação multiplicando. Pega os 10.000 e multiplica pela taxa. Mas também dá para fazer um outro cálculo para encontrar o valor da depreciação. Valor da depreciação, R$10.000, que é o valor do bem, e vou dividir por 60 meses. Vai dar 166,66, tá bom? Então, duas maneiras aqui pela depreciação linear para encontrar o valor da depreciação. Primeiro eu faço o cálculo da taxa, aplico a taxa sobre o valor do bem, ou pego o valor do bem e divido por 60, que é aqui no caso pela vida útil, né, em meses, vai dar 166,66. É o mesmo resultado. Vamos utilizar este exemplo aqui numa planilha de Excel. Essa planilha você poderá baixar clicando no link que tem abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo. E não esqueça, hein? Curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo como esse. Então vamos lá, uma depreciação linear. Olha, essa planilha que você está baixando aí, se você já baixou, ela tem 4 abinhas aqui, tá? A primeira é depreciação linear. O que nós vamos fazer? Aqui nessa célula nós vamos digitar o valor do bem, igual está no exemplo lá, R$10.000. A vida útil é em meses, então digita aqui 60 meses. A planilha vai trazer o valor do bem automaticamente, porque tem uma fórmula aqui. Então, se eu colocar o valor do bem 20.000 aqui, olha, vai atualizar tudo aqui. Vai trazer o valor do bem aqui e já vai atualizar a depreciação, tá bom? Vamos voltar aqui para 10.000. A depreciação ao ano, ó, vai ser R$ 166,67, né? Então, um centavo a mais aqui, porque a planilha já arredonda, né? De 5 para cima, o Excel já arredonda o último dígito. Então, veja, por que ela é linear? Porque todos os meses o valor é o mesmo. Nesta coluna, a planilha vai trazer o valor contábil no final do ano, ou seja, é o valor descontado da depreciação. Tá bom? Então, ele vai pegar aqui, ó, o 10.000 menos 166,67, vai dar 9.833,33. No ano seguinte, ou no mês seguinte, né, ele vai pegar esse valor aqui e vai descontar a depreciação. E assim vai, até ele zerar. No final da vida útil, ele vai zerar. Se nós considerarmos aqui 5 anos para depreciar, ó, o que acontece? No final do último ano,
o valor contábil, o valor desse bem já depreciou 100%. Tá joia? Vamos para o segundo método da depreciação acelerada através de turnos. Então, a depreciação acelerada através de turnos é um método que leva em consideração o uso do ativo em diferentes intervalos de tempo, aplicando taxas de depreciação distintas para cada turno de trabalho. Ou seja, aquela empresa que trabalha com 8 horas diárias ou 16 horas, né, são 2 turnos, ou 24 horas. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Isso reflete a ideia de que a depreciação é mais acelerada conforme o ativo é utilizado por períodos mais longos ou em operações mais intensivas. Suponha que temos uma máquina que custa 100 mil e sua vida útil é estimada em 10 anos, tá bom? Utilizaremos as 3 taxas diferentes de depreciação com base na duração dos turnos. Então presta atenção aqui, ó. Uma empresa que trabalha com um turno de 8 horas, a taxa de depreciação é igual a 1, tá? Só isso. Ó, taxa de depreciação para a empresa que tem apenas um turno de 8 horas, taxa é 1. Uma empresa que tem turno de 16 horas, nós vamos utilizar uma taxa de depreciação de 1,5, certo? E uma empresa que tem um turno de 24 horas, a taxa de depreciação será 2. Tá joia? Então grava isso. Agora vamos aos exemplos. Vamos calcular a depreciação anual para cada turno ao longo de 3 anos, assumindo que a máquina é utilizada constantemente durante todo o período. Então no ano 1, para a empresa que tem turno de 8 horas, a depreciação anual vai ser feita da seguinte forma. Os 100 mil reais, que é o valor do bem, multiplicado pelo resultado da equação de 1 dividido por 10, tá bom? Vai dar 10 mil. Para o turno de 16 horas, o mesmo valor do bem multiplicado pelo resultado dessa equação, 1,5, lembra da taxa lá? Para uma empresa que tem o turno de 16 horas, 1,5, né? Dividido por 10 vai dar 15 mil. E para a empresa que tem um turno de 24 horas, vai ser 100 mil multiplicado pelo resultado da equação de 2 dividido por 10 dá 20 mil reais. Vamos para a planilha de Excel, onde esses cálculos são feitos automaticamente. Então está aqui, ó, depreciação acelerada através de turnos, né? Então eu trouxe aqui as taxas, né, de acordo com o turno. Nesta coluninha, essa primeira coluna aqui, nós vamos fazer o cálculo da depreciação para a empresa que tem o turno de 8 horas. Então eu trouxe os dados aqui, ó, valor do bem, 100 mil, taxa da depreciação é 1, né? Vida útil em anos, 10 anos. Então a planilha já calcula automaticamente a depreciação com base no valor do bem. Então, 10 mil reais, né, de acordo com aquela equação que nós vimos agora há pouco. A depreciação ela é linear, tá bom? E nesta coluna, o valor contábil do bem no final do ano. Então, no primeiro ano, o valor do bem era 100 mil, menos 10 mil de depreciação, valor contábil no final desse primeiro ano, 90 mil. E assim, vai sendo depreciado o bem, né, 10 mil reais por ano. E ao final do último ano, da vida útil desse bem, o valor contábil dele é 0, né? Ou seja, 100% depreciado. Do lado de cá, a planilha vai fazer o cálculo do mesmo bem, porém usando a taxa agora de 1,5, que é para a empresa que trabalha 16 horas. Então já está automático também aqui o cálculo da depreciação anual, né? Faz o cálculo levando em consideração esses dados. No valor do primeiro, aliás, no final do primeiro ano, o valor desse bem é de 85 mil. Veja que é menor do que o valor do bem pelo método da empresa que trabalha apenas 8 horas por dia. Tá bom? Por quê? Está acelerando a depreciação, porque a empresa tem 2 turnos de 8 horas. Tá bom? Bom, o que acontece é que este bem será depreciado no 7º ano, ao invés do 10º ano. Tá joia? Então, olha só, vai ser depreciado 15 mil até o 6º ano
e vai sobrar aqui um saldo do bem de 10 mil, e a depreciação do último ano será 10 mil e vai amortizar o saldo final aqui do bem. Então, 10 mil reais, saldo zero do bem aqui no final do 7º ano. E utilizando a taxa 2, né, que é a depreciação quando a empresa trabalha 24 horas. Olha só, os mesmos dados aqui, o que vai mudar é a taxa, e este bem será depreciado no final do 5º ano, na metade, né? Ele está trabalhando 24 horas. Tá certo, pessoal? Olha aqui, o valor do bem no final do 1º ano é de 80 mil, menor também do que da taxa de 1,5 e do que a taxa de 1. Tá joia? Neste exemplo, então, a depreciação é calculada com base na taxa estabelecida para cada turno de trabalho e aplicada anualmente. É importante observar que este é um exemplo simplificado e que a aplicação prática dessas taxas pode variar de acordo com as políticas contábeis da empresa e as características específicas do ativo. Tá joia, pessoal? Vamos lá, então, para o terceiro e último método, que é a depreciação por unidades de produção. Este método baseia-se na estimativa da quantidade de produção que essa máquina é capaz de produzir. Ou seja, quanto maior a quantidade produzida, maior é a depreciação, que a máquina vai se desgastando com a quantidade que ela está produzindo. A fórmula é a seguinte: depreciação por unidade é igual ao valor do bem dividido pelas unidades totais de produção. E a depreciação anual é igual depreciação por unidade, que esse é o resultado dessa equação aqui, multiplicado pela quantidade produzida no ano. Então, por exemplo, vamos considerar uma máquina industrial que custou 50 mil. Esperamos que ela produza 100 mil unidades. Olha só, aqui, pessoal, está em expectativa do total de unidades que essa máquina poderá produzir, tá? E não é uma ciência exata. Então, o fabricante pode te dar essa informação de quantas unidades essa máquina poderá produzir ao longo de toda a sua vida útil. O cálculo da depreciação por unidade seria 50 mil, que é o valor da máquina, dividido pela quantidade total estimada de bens que ela poderá produzir. O resultado disso é 50 centavos por unidade. Agora vamos à explicação de como é feito esse cálculo. Vamos considerar que no primeiro ano essa máquina tenha produzido 30 mil unidades. Aí a empresa tem que ter um controle, obviamente, né? Então a depreciação por unidade, né? Como é que é feito o cálculo? Eu vou representar esse cálculo apenas aqui no primeiro ano, para não repetir nos demais anos, tá? Então isso aqui vai ficar salvo só no primeiro ano. Nós vamos pegar 50 mil, que é o valor do bem, e vamos dividir por 100 mil unidades, que é a capacidade máxima de produção dessa máquina. E temos lá os 50 centavos, né, que nós vimos aqui em cima. Então, o cálculo é depreciação anual do primeiro ano é igual a 50 centavos multiplicado por 30 mil unidades que ela está produzindo no primeiro ano. Olha. Então, a depreciação desta máquina aqui no primeiro ano será de 15 mil reais. Ah, professor, para saber a quantidade, aliás, a depreciação por mês, esse controle de unidades produzidas, obviamente que a empresa vai ter por mês, né? Por dia. Então, acumula no primeiro mês quantas mil unidades, faz o mesmo cálculo multiplicando por 0,50 aqui neste exemplo. Tá joia? E o valor do bem atualizado vai ser 50 mil menos essa depreciação, no caso desse exemplo aqui por ano, né? 15 mil ano, nós teremos um saldo de 35 mil deste bem. Os demais anos, a metodologia é a mesma, eu quero mostrar para vocês agora lá na nossa planilha. Depreciação aqui por unidade de produção. Então, trouxe aqui o valor do bem, 50 mil, a quantidade estimada, né, os 100 mil unidades, e a planilha já vai fazer o cálculo aqui automático da depreciação por unidade, né, fazendo a equação aqui. E aqui embaixo ela vai trazer também o valor inicial do bem, a quantidade produzida, aqui você tem que digitar, né, quanto está sendo produzido aqui por ano ou por mês. No exemplo aqui estou trazendo 5 anos.
o valor anual da depreciação, então ela faz a continha simples aqui, ó, 50 centavos pela quantidade produzida, e o valor do bem, né? O valor contábil do bem no final desse primeiro ano, que é a subtração do valor do bem menos a depreciação anual. E ao final do quinto ano, o bem 100% depreciado, tá certo? Considerando que o primeiro desafio de explicar o conceito da depreciação foi superado, sem mais delongas, vamos ao segundo desafio, que é explicar a utilidade da depreciação. Na quarta aba dessa planilha de Excel que você baixou, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, pessoal, só para entender mesmo, bem didático, tá? De como a depreciação impacta na apuração de resultado e qual a interpretação que você, como gestor ou gestora, irá fazer desses números. Então vamos considerar que a empresa tem adquirido aqui um imobilizado que seja depreciável, né, por R$100 mil, a vida útil dele é de 10 anos e a depreciação anual é de R$10 mil, tá certo? Ao longo de 10 anos vai ser 100% depreciado, totalizando 100 mil. Então, numa DRE ou DRM sem a depreciação, vamos considerar aqui, pessoal, bem simples o exemplo, tá? Aqui nós temos, olha, uma DRE com a receita bruta, que é referente à venda de mercadorias de 300 mil. Temos deduções da receita, impostos sobre vendas e vendas canceladas, com os respectivos valores. E isso resulta numa receita líquida, né? Ou seja, receita bruta menos deduções, receita líquida. Custo da mercadoria vendida, então, receita líquida, menos o custo da mercadoria vendida, nos dá um lucro bruto de 112 mil. As despesas operacionais é a totalização de 4 grupos de despesas aqui. Eu não estou mostrando quais são as contas, tá, pessoal? Só os grupos. De novo, é bem simples, só para efeito didático. Então, eu estou considerando alguns valores hipotéticos aqui. Despesas com pessoal, 25.500, despesas administrativas, 18.400. Eu quero que vocês gravem isso, ó, porque aqui é que a depreciação vai ser registrada. Despesas comerciais, 12.600, despesas financeiras, 3.800 e um resultado líquido, um lucro líquido de 51.700, né? Ou seja, lucro bruto menos o total das despesas operacionais, que é a soma desses 4 grupos, 51.700. Então, olha, nesse caso, não estamos considerando os 10 mil de depreciação e a empresa apurou 51.700 de lucro. Agora, vamos considerar essa mesma empresa, com as mesmas situações, e eu vou incluir na apuração de resultado a depreciação. Lembra que eu disse que poucas empresas registram depreciação na sua DRE? Então, vamos considerar que essa depreciação entre aqui, ó, despesas administrativas, tá bom? E ao invés de 18.400, então, ela irá para 28.400, olha. Aqui, ó, eu aumentei 10 mil. Qual o impacto da depreciação na apuração de resultado? É a redução do resultado. Então, se a depreciação é 10 mil, nós vamos apurar um lucro de 41.700 ao invés de 51.700. Bom, diminuiu o resultado, bem simples, óbvio, né? Qual que é o impacto disso? Acredito que vocês já saibam que a depreciação ela não impacta no caixa da empresa, ou seja, depreciação não tira dinheiro do caixa da empresa. Ah, mas para que ela serve? Ela serve para apurar resultado. E também para que a empresa saiba quanto de desgaste, de perda de bens, do valor de seus bens, está acontecendo por mês ou por ano. Olha só, vamos usar esse exemplo aqui. Se a empresa considerasse o valor integral da compra deste ativo aqui, na apuração desse resultado, como que ficaria a DRE dessa empresa, né? Vamos colocar aqui, ó, é 100 mil reais o valor do bem, né? Eu vou aumentar aqui, então, em 100 mil reais. Eu vou digitar aqui. Então, aumentei em 100 mil reais um lançamento como se fosse do imóvel. Está errado isso aqui, tá? Só estou dando um exemplo. Qual seria o resultado da empresa na apuração? Seria um prejuízo de 48.300. Tem gente que acha que isso está certo, mas está absolutamente errado. Por quê? Porque isso aqui não é uma despesa, pessoal. Se esse bem ele dura 10 anos, significa que você está utilizando, eu vou estornar aqui os 100 mil, tá? Você está utilizando esse ativo
para gerar receita ao longo de 10 anos. Não é? É isso, né? Faz sentido, tem que fazer sentido para você aí. Então, se esse ativo está gerando receita para você ao longo de 10 anos, eu não posso lançar ele num ano só ou num mês só. Então, o que a gente faz então? A gente deprecia. Se ele dura 10 anos, eu vou lançar como despesa o valor correspondente à perda desse valor ao longo desse período, dessa vida útil. Está fazendo sentido? Você está conseguindo entender? Então, ao invés de lançar o valor integral aqui para pôr o resultado, eu lanço o quê? Só o valor da perda, o valor da depreciação que corresponde à perda de valor desse ativo. Então, olha só, nesse primeiro ano, vou apurar 41.700, que representa 10% do valor desse ativo. Aí sim. Então, se eu lançar todo ano 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, pensa só, ao longo de 10 anos, depreciei 100%. Aí fica justo, porque se em 10 anos ele está ajudando a gerar receita, então em 10 anos eu vou lançar mão de parte do valor dessa aquisição, desse ativo. Está entendendo? Então é isso que representa a depreciação, é o efeito que causa aqui na apuração de resultado. E tem mais um detalhe, antes que eu me esqueça, né? Se a empresa sabe o valor da depreciação de todos os seus bens aqui, ela pode, eventualmente, tendo dinheiro em caixa, fazer uma reserva financeira desse valor. Se a empresa tem condições, o que vai acontecer? Se ela está guardando 10 mil por ano, 10 mil, 10 mil, 10 mil, chegar ao final de 10 anos, ela vai ter o valor desse bem, e se ela aplicar esse dinheiro, obviamente, né, não vai ficar parado numa conta corrente, né? Pelo amor, né? Faz um reajuste mínimo que seja aqui, uma aplicação financeira, e ao final de 10 anos ela vai ter o valor deste equipamento, dessa máquina, seja lá o que for, corrigido, né? Então, se não chegar no valor exato desse bem, vai ficar bem próximo. E o que vai acontecer? Ao final da vida útil desse bem, vai ser descartado, vai vender como um ativo usado, vai ter um valor residual que seja, mas a empresa vai ter um valor para comprar um equipamento novo. Entendeu? Então, não é só representar a depreciação na apuração de resultado, mas poder saber quanto ela deveria economizar para poder comprar um outro ativo do mesmo valor ou bem próximo dele. Tá certo? E eu queria aproveitar para mostrar para vocês também que quando nós fazemos nosso trabalho de consultoria, nós levamos em consideração a depreciação também. Como que nós fazemos? A empresa tem que ter um controle de um ativo, né? Por exemplo, isso aqui é bem simples, pessoal. Estou usando alguns exemplos didáticos aqui, tá? Esse aqui é um controle de ativo, um modelo simples. Aqui nós colocamos a descrição do bem, aqui o valor desse ativo, o prazo a depreciar em meses, né? Lembra que nós fazemos a apuração de resultado mensal? Então aqui é por mês, e a planilha faz o cálculo da depreciação mensal. E aqui no final, ela traz o valor da depreciação de todos os bens da empresa. Então, nesse exemplo aqui, está dando uma depreciação de R$ 334,95. Onde nós usamos isso? Na nossa DRM, né? Demonstração de resultado mensal. Então, nós fazemos o lançamento dessa depreciação, temos uma conta aqui para representar, ó, a depreciação, a coluna de depreciações e amortizações. Amortização é um outro assunto, tá? É para representar a perda de valor de bens não tangíveis, né? Que não tem átomo, enfim. Isso é uma outra história. Então, R$ 334,95, ó, que é o valor daquela depreciação daqueles bens no mês, e vai ajudar a fazer uma apuração de resultado aqui, né? Muito mais eficiente, e vai nos ajudar a gerenciar, administrar bem essa empresa, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo como esse. Era isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possa ser útil para vocês, e sucesso nos negócios. Um abraço.